sabe que agosto é época da gente refletir sobre a nossa vocação. A gente se pergunta, o que é vocação? Eu sou vocacionado? Eu tenho vocação? Todos nós nos perguntamos durante este mês. Será que resposta cada um dá para si? O que é vocação? Alguém poderia responder o que é vocação? Vocação, minha gente, é um chamado. É um chamado de Deus. Porque vocação vem da palavra latina, do verbo latino, vocare, que quer dizer chamar. Portanto, Deus está nos chamando. Chamando para quê? E este chamado, então, Ele nos chama, em primeiro lugar, para a vida. E será que nós refletimos nesta nossa vida que a primeira vocação é a existência humana? Uma das primeiras vocações que todos nós temos é a existência humana. E quem é que nos chama para essa existência humana, para a vida? Eu tenho esse corpo, mas Deus me deu a vida neste corpo. Vejam bem, eu tenho a vida de Deus neste corpo. Então, a vida humana, nós nascemos do pai e da mãe, da graça de Deus, porque Deus, em primeiro lugar, Ele ama. Ele amou a tanto o mundo que chegou a criar a humanidade, só que a humanidade se afastou de Deus. E Ele prometeu o Salvador para nos redimir. Então, a parte de o amor de Deus é infinito. Ele nunca abandona. O povo do Antigo Testamento se separou do amor de Deus pelo pecado. Mas Deus quis regenerar, prometendo o Salvador. E foi o que Cristo veio até nós. Então, se nós temos essa vocação humana, como é que nós trabalhamos esta nossa vocação? Humanamente, a nossa existência. Porque Deus nos ama tanto que fez o homem colaborador do seu projeto da criação. E também nos fez responsáveis e comprometidos com tudo que existe na natureza. E será que o homem, como natureza natural, está conservando as coisas? Quanta destruição, né? Então, onde é que está o amor que Deus tem para conosco? E Deus não quer somente a vocação humana, Deus nos quer uma outra vocação, porque Ele quer uma vocação à santidade. Então, esta vocação à santidade Ele nos deu pelo batismo, que é a vocação cristã. Então, no batismo, nós assumimos a missão de cristão e de povo eleito do próprio Jesus Cristo. Então, veja o compromisso no batismo. Ali nós recebemos a fé, a missão, e dali, então, nós vamos tentar trabalhar para o reino de Deus. Então, a vocação humana, que é específica, a vocação humana e cristã, todos nós já um dia recebemos. No dia do nosso nascimento, e Jesus disse, se não renascer dada do Espírito, não te tornarás filho de Deus, digno da santidade. Foi pelo batismo, então, que nós recebemos isso. Então, é a vocação cristã. Agora, dentro dessa vocação cristã, Deus nos chama. Se Ele nos ama, Ele já fez a parte dele, nos chamou a sermos vida, existência e sermos santificados pelo batismo. Então Ele nos chama a uma vocação específica, gente. E como é que nós então conservamos essa nossa vocação específica? Específica não é uma vocação só, específica são várias vocações. Então nos chama a uma vocação específica, que todos nós temos essa vocação. Então na específica nós temos os leigos, a vocação dos leigos. A vocação dos leigos é os solteiros, os casados, todos eles com a mesma missão recebida no batismo. Olha bem, é bem séria a nossa missão recebida no batismo. Tem os solteiros e os casados, que os casados já têm uma vocação muito maior, porque já recebem o sacramento. Depois nós vamos ver ali o sacramento do matrimônio, o sacramento do amor. Então eles vão servindo a Deus conforme receberam o seu batismo, também a sua atividade específica dentro da sua vida. E a gente só pode entender bem a nossa vocação quando a gente é responsável, a gente é amadurecido na fé e a gente reza muito. Que Deus não quer assim uma pessoa em vão sem fazer nada das coisas. E também, além dessa vocação específica dos leigos, nós temos uma vocação muito importante, que é a vocação dos ordenados, dos ministros ordenados, que é a vocação sacerdotal. Esta vocação já Deus se manifestava no seio
das pessoas também, quando nasciam, desde o Antigo Testamento, era a manifestação de Deus para certas pessoas que ele queria chamar para continuar a conduzir o seu povo na terra prometida. E depois que veio Jesus, então Jesus mesmo foi o que começou a chamar. Então, os ministros ordenados são os sacerdotes. Eles recebem o sacramento da ordenação. Por que isso, o sacramento da ordenação? Foi Jesus que instituiu na última ceia, na quinta-feira santa. Ele chamou, porque aqui, ó, depois ele chama, então ele chamou a uma vocação específica. No começo ele chamou os 12 apóstolos para segui-lo. Então ele escolheu esses 12 apóstolos. E ele separou dos demais, depois vamos ver que ele vai enviar, vai capacitar para eles desempenhar a missão, como os solteiros e casados têm a mesma missão também. Então os sacerdotes são aqueles ordenados, são os que são ungidos pelo Espírito Santo e recebem a missão de levar o projeto de Deus a todas as pessoas, ao mundo inteiro, a evangelização. E nós também temos este projeto de Deus de evangelizar, porque nós recebemos também o mesmo compromisso. E tem mais esse dos ministros ordenados, como o Almir falou, o mês de agosto é comemorado sempre no primeiro sábado, primeira semana, que é o domingo, então a gente traz presente todos os sacerdotes. Então os ministros ordenados são os padres, os bispos, as pessoas então que recebem este sacramento. E no terceiro domingo do mês de agosto nós comemoramos os religiosos consagrados. Religiosos consagrados são todos os religiosos, as irmãs que se consagram a Deus pelos 3 votos de pobreza, castidade e obediência. Depois também nós vamos trazer uma religiosa lá de onde, para trazer, para colocar a vida dela, a mensagem. Então é isso aí, gente. Então, como Deus nos ama, nós passamos por todos esses tipos de vocações. E vamos então tentar. E também, não sei se quem tem essa liturgia diária, tem uma reflexão muito bonita aqui do Dom Geraldo Magela, lá de Salvador, que ele coloca um grande pensamento sobre a vocação e felicidade. Ele coloca um pensamento do grande orador romano Cícero, que diz assim: vivi de tal forma que não me arrependo de ter nascido. Quer dizer, que ele se considera a vida dele como ele não viveu em vão. Ele nasceu e viveu para trabalhar para a humanidade, para o bem do povo, o grande orador romano. Então ele colocou esse pensamento para que nós todos pudéssemos refletir. Então ele diz o seguinte, que se nós nascemos com uma vocação humana, vocação cristã, nós temos a obrigação de seguir a nossa vocação. E aparecem muitos atalhos no meio da nossa vocação. E quando a gente escolhe o mais certo, o mais acatado, a gente então procura ser melhor no serviço e no testemunho da gente na comunidade, no trabalho, onde quer que seja. E também ele coloca assim, que quem trabalha para o reino de Deus tem certeza que no fim da vida nós recebemos a coroa dos grandes lutadores. E ele também diz que nós só veremos o Cristo ressuscitado se a gente não deixa espaços vazios na nossa vida. Então esse espaço vazio nós temos que preencher com coisas boas. O que é coisas boas? Cada um tem a sua missão recebida no batismo, já sabe o que é que tem que ser feito. Depois então, nós temos as vocações na Bíblia, porque toda a estrutura e o fundamento da vocação a gente encontra nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. O Antigo Testamento, Deus se manifestava, Deus se revelava. Quando lá ele disse para Moisés, não te aproxime da sarça ardente, que estava ardendo aquela sarça, e porque Moisés ia se aproximando, e disse, tira o teu calçado, porque é um lugar sagrado. E depois ele ouviu a voz de Deus, ele se manifestava, Deus se manifestava. Moisés, eu quero te enviar, envia-me, Senhor. Eu sou, aí o Deus disse para Moisés, eu sou o Deus, pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. Assim foi aquele diálogo com Moisés. Foi chamado lá no Monte Horebe para continuar conduzindo o povo para a terra prometida, onde iria nascer o Salvador. E também ele então se manifestava o Deus, assim, Isaías, tem várias passagens na Bíblia. O Isaías, aquele profeta Jeremias também, que ele ouviu a voz de Deus, que disse, eu já te conheci desde o ventre materno, eu já te consagrei e eu te faço, por exemplo, Jeremias, eu te faço profeta de toda a nação e tu vai lutar muito, mas eu estarei sempre contigo. Eles ouviam a voz de Deus que falava. Vocês procurem no Jeremias
eu não guardo muito as datas, mas no livro de Jeremias tem essa passagem que ele chamou o profeta. Então, se está na Bíblia toda a estrutura e a vocação, nós então temos que ver Cristo, como vimos aqui, ele escolhe. E quando Jesus veio aí neste mundo, no Novo Testamento, é o próprio Cristo que se manifestava, chamava e pedia. Então ele escolhe. Escolhe quem? Primeiro os 12. E hoje ele escolhe cada um de nós. Não importa onde, mas aí, muitos casados, né, a vocação específica, aquela específica pode, das famílias de vocês, nascer um sacerdote, nascer um religioso, depende de como o ambiente é formado, porque a criança, Deus já tem no seio, no seio materno algo a respeito da criança, e quando ela se desenvolve numa boa educação, conseguindo entender bem o que é a vocação, tenho certeza que às vezes ela segue uma vocação bem fácil para eles depois não se arrependerem do que escolheram. Hoje também eu vi no noticiário que muitos jovens assim ainda com 18, 15, 19 anos não sabem escolher a sua profissão. Por quê? Porque não sabem bem qual é a vocação que eles têm. Se eles não sabem analisar bem a vocação, é difícil eles seguirem uma profissão na sociedade. Não é fácil. Então Jesus Cristo escolhe os 12 e fez uma proposta bastante séria. Fez uma proposta para eles, os 12, totalitária. Quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. É a totalidade, vejam bem. Depois, definitiva. Quem não deixa tudo e não me segue, também não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Uma outra proposta que ele fez também, uma proposta realista, que tem que abandonar tudo na vida, para seguir Jesus Cristo, senão não podia ser discípulo também dele. Outra proposta que ele colocou foi que, paradoxal, quer dizer, ou quem perder sua vida por causa de mim vai achá-lo. Isso está tudo nos evangelhos. Vocês podem procurar os evangelhos, que eu não guardo o nome no capítulo, é muita coisa para guardar na cabeça. Mas procure. Uma outra proposta também que ele fez é gratificante. A vossa alegria ninguém poderá tirar. Acho que é em Mateus ou em Lucas, não sei, em Lucas. A vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, essas propostas que ele fez para aqueles 12, hoje ele continua fazendo para aqueles escolhidos do sacerdócio. Então, ele separa dos demais, que ele separou os 12, subindo no monte para rezar, o Anselmo leu ali. Por que Jesus se separava? Ele se comunicava com o Pai e ele precisava de oração, porque ele também era humano. Além de ele ter a natureza divina, ele também tinha a natureza humana. Então, ele ia rezar bastante. Então, separou os 12 dos demais, ele dá uma missão. A missão, todo mundo já sabe qual é a missão. Concedeu, assim, dons especiais e prometeu estar sempre com eles. E esses dons especiais nós também recebemos no nosso crisma, porque o batismo, nós somos, então, santificados. Nós recebemos a graça santificante e nós temos que seguir o Jesus Cristo. E como é que nós vamos seguir Jesus Cristo? Nós conhecemos Jesus Cristo? Nós temos que conhecer Jesus Cristo, saber como ele viveu, como ele nasceu, como ele morreu. Então aí a gente também vai se santificar pelo projeto dele. E não é só isso não, só conhecer Jesus Cristo e acreditar nele e ter fé. Nós temos um compromisso muito sério, porque é recebido no batismo com a comunidade. Eu participo da minha comunidade, faço as coisas, depois nós vamos ver tudo aqui. Acho que está na hora. Então aí vocês vejam bem o compromisso sério que nós temos na vida. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. E aqui, ó, a vocação brota no coração. No coração já ela está dentro do ventre materno e deve ser vivida com amor. Quem não vive a sua vocação com amor, quem não se conhece, como é que pode dar uma resposta com maturidade da sua missão que vai exercer? O seu serviço, porque serviço, gente, vem de dois verbos, vem de servir. Jesus Cristo disse, eu vim para servir e não para ser servido. Serviço vem do verbo servir. Servir se compõe de dois verbos. Ser, eu sou, tu és, a minha personalidade, aquilo que eu sou. E vir é um verbo que indica movimento. Servir, ir ao encontro do outro. E como é que eu estou indo ao encontro do outro, do meu irmão? Cada um analisa e eu vou encerrando por aqui, porque eu acho que já estou falando demais.